Deus criou o mal? Deus castiga? Ou Deus pune? E aí? O que você acha sobre isso? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje do nosso Minutos de Espiritismo. Antes, já dá um like, se inscreve no canal lá, botãozão vermelho, inscreva-se e clica no sininho para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Tá legal? Vamos lá então, né? Deus castiga? Deus criou o mal? Deus pune? O primeiro ponto aí que a gente vai compreender é que tem uma história, eu vou contar uma história para vocês, de um aluno na universidade, onde chegou um professor e falou assim, um professor ateu, né? E ele fala assim, Deus existe? Chegou para um aluno e o aluno falou, sim, Deus existe. E aí o professor continua o raciocínio. E tudo aquilo que existe é obra de Deus? E o aluno fala, claro que é obra de Deus. Tudo que existe no mundo e na natureza é obra de Deus. E aí esse professor fala, então se tudo é obra de Deus, então Deus criou o mal. Deus criou o mal, porque existe a maldade aí no mundo. E aí o aluno ficou meio quieto, né? Saiu. O professor estava todo orgulhoso de ter ali derrubado, né, aquele aluno. Quando um outro estudante, ele chega e fala assim, professor, eu posso fazer uma pergunta para você? E aí o professor fala, sim, é claro. E aí o aluno fala, professor, existe escuridão? E aí o professor responde, mas é claro que existe escuridão, você nunca esteve num lugar escuro, num ambiente escuro? E aí o aluno responde, não, professor, escuridão não existe. Como assim? O que existe é a ausência de luz. Você não tem como medir, como calcular a escuridão, você calcula a luz. E quando essa luz ela é mais fraca, mais fraca, mais fraca, é aquilo que nós chamamos de escuridão. Mas a escuridão não existe, existe a ausência de luz. E o professor, sem entender nada, tá bom, tudo bem. Mas esse aluno, ele era mais... Ele fala assim, mas eu posso te fazer uma outra pergunta? E o professor falou, pode. E aí ele fala, existe frio? E o professor responde, mas é claro que existe frio, você nunca sentiu frio na sua vida? E o aluno fala, meu professor, não existe frio. O que existe é calor. Então o calor é que a gente pode falar, quando o calor está muito alto, a gente fala que é uma temperatura elevada, uma temperatura mais baixa, até chegar no zero absoluto, que se comenta, né? Enfim, são 273 graus Celsius negativos. Ou 373? Acho que são 273, agora eu não me lembro. Tá? Mas ele vai e coloca essa situação, 273, você coloca aí nos comentários para me lembrar, tá bom? E aí, ele fala o que existe, o que a gente chama de frio é a ausência do calor. É isso. Então, meu professor, não existe maldade. E aí ele falou, como assim o que existe? Aquilo que você chama de maldade, na verdade, é a ausência do bem. Quando todos estiverem praticando o bem, não haverá mais aquilo que você chama de maldade. E o diretor estava passando ali na porta e viu aquela conversa, acompanhou aquilo tudo. E chega para esse aluno, né, que derrubou o argumento daquele professor, e fala assim, mas meu estudante, qual é o seu nome? E ele responde, meu nome é Albert Einstein. Olha já a sabedoria dele, já lá atrás, né, antes mesmo dele ter descoberto a teoria da relatividade e tudo mais. Então existe o mal? Deus criou o mal? Não. Na verdade, o que existe é a nossa ignorância. Porque quando toda e qualquer pessoa pratica o mal, ela é a pior prejudicada. Ela é a mais prejudicada com aquilo.
Mas Sérgio, eu vejo um político corrupto aí que faz o mal e se dá bem. Se você olhar com uma visão não reencarnacionista, você vai dizer sim que ele se deu bem. Mas se você olhar pelas leis de causa e efeito, você vai perceber que lá na frente ele vai quitar esses débitos que ele cometeu. Com certeza, a lei de causa e efeito. E aí a gente vai entrar na outra questão. Deus castiga e pune? Também não. Deus não castiga ninguém e não pune ninguém. Mas ele apenas faz com que funcione a lei de causa e efeito. Se eu plantei limão e o limão é azedo, e eu estou chupando um limão que é azedo demais, isso não é uma punição e nem é um castigo. Isso é o quê? Um efeito, uma consequência de eu ter plantado limão. No dia que eu resolver plantar tomate, laranja, melancia, eu vou colher algo que não é tão azedo assim. Mas a gente chama de punição, a gente chama de maldade. Então, respondendo aí para você, eu queria que você colocasse aí no comentário o que você acha que acontece lá do outro lado. Será que todas as leis de causa e efeito são nessa vida que a gente colhe? É claro que não. Muitas vão ser colhidas em outras encarnações. Aliás, tem uma história do Divaldo Franco, o Divaldo Franco conta isso, de uma pessoa que era um mendigo, um pedinte, né? Pedia comida numa rua, no Brasil, se não me engano, em São Paulo. E essa rua, o nome da rua, esqueci o nome, era o nome lá, fulano de tal, que tinha sido um cara muito famoso lá no passado, mas ele era muito famoso, mas ele tratava mal as pessoas, ele abusava das pessoas, enfim, fazia um monte de bobagens. E aí o Divaldo conta que aquele mendigo que estava pedindo naquela rua com aquele nome, ele era o cara que era o nome daquela rua ali no passado. Não me lembro aqui, se você lembrar, se você souber, coloca também nos comentários para mim. Vou te agradecer muito. Olha que interessante a lei de causa e efeito. Então, quando a gente tem nossos sofrimentos, quando a gente tem as nossas dificuldades, quando a gente fica reclamando, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, até que ponto eu vou trabalhar uma resignação? É uma colheita de frutos que eu plantei lá atrás, mas agora eu já estou plantando outros frutos, eu já estou plantando outros resultados, e daqui a pouco, e de repente até nesta vida, eu já vou colher os bons frutos que eu plantei. O que você acha? Faz sentido? Eu gostaria que você pensasse nisso com muito carinho, o entendimento dessas leis de causa e efeito. E Deus não criou mal nenhum. Mas, por sermos ainda muito ignorantes, estamos em processo de aprendizado, fazemos muitas bobagens pela lei de tentativa e erro, e até que a gente chegue ao ponto de ter o verdadeiro aprendizado. Tá ok? Então, era sobre isso aí o tema do nosso Minutos de Espiritismo de hoje. Dá o like, compartilha com algum amigo, compartilha no Facebook, no Twitter, no Instagram com os seus amigos, tá? Se inscreve no canal, dá o like, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo e amanhã tem mais vídeo para você. Todo dia vídeo novo aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, beijos, tchau, tchau!